Olá, gente linda, gente amada, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Tida Ferreira e estou feliz da vida com Jesus. E hoje eu convido vocês a meditar comigo uma palavra que se encontra em 2 Coríntios 10, 5, que diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui nessa palavra eu percebo o quanto é importante termos bons pensamentos para que a nossa vida possa fluir de forma satisfatória. Podemos perceber que todo pensamento nosso vai gerar uma atitude, quer seja de bênção, quer seja de pecado, quer seja de bom, quer seja de ruim. Os nossos passos são direcionados pela nossa mente. E se dermos lugar, a nossa mente vai tornar-se algo traiçoeiro, porque a palavra de Deus afirma que enganoso é o coração do homem, enganoso é o pensamento do homem. Então podemos perceber que a nossa vida gira em torno do nosso pensamento. Se buscarmos bons pensamentos, teremos bons resultados. Se buscarmos maus pensamentos, vamos estar andando nos maus caminhos e isso vai gerar consequências drásticas, terríveis. O Espírito Santo de Deus, ele habita no nosso interior exatamente para guiar os nossos passos, exatamente para nos fazer andar por bons caminhos, para que possamos fazer a vontade de Deus. E ele vai agir aonde? No nosso pensamento. Ele vai nos direcionar por onde? Pelo nosso pensamento. As boas coisas que podemos fazer são direcionadas pelo Espírito Santo, enquanto que as nossas más atitudes, o nosso mau comportamento vai ser gerado também pelo nosso pensamento, mas através do inimigo que sopra no nosso ouvido algo que vai refletir na nossa mente de forma errada, de forma ruim, porque ele veio para matar, roubar e destruir a nossa vida. Se o Espírito Santo não estiver nos direcionando, quem estará direcionando é o nosso inimigo. Então, a palavra de Deus nos alerta para mantermos os nossos pensamentos cativos a Deus e buscar, todo ensinamento construtivo para destruir o pensamento negativo, destruir os argumentos que o inimigo tem contra as nossas boas ações. Uma pessoa que é direcionada pelo Espírito Santo, ele vai manter o pensamento positivo, exatamente porque isso representa fé. São pensamentos de fé. Quando nós deixamos o inimigo dominar o nosso pensamento, nós não vamos ter fé naquilo que o Senhor nos prometeu, nós não vamos conseguir executar aquilo que o Senhor nos mandou, nós não vamos fazer nada a favor do reino de Deus, não vamos ter amor no nosso coração, não vamos conseguir fazer a vontade de Deus em nenhuma situação. E ainda assim estamos sendo direcionados ao pecado, porque o pecado nasce no nosso olhar. Todas as vezes que nós colocamos o olhar em algo que pode nos fazer pecar, ele é transmitido para o pensamento e, consequentemente, o pensamento vai gerar atitude, vai gerar ações contrárias à vontade de Deus, introduzindo assim a nossa vida no erro, no pecado, nas coisas más. E a palavra do Senhor nos manda que nós afastemos de toda aparência do mal, deixemos de lado o desejo da nossa carne, a vontade do nosso corpo, porque isso não agrada a Deus. Todas as vezes que partimos para fazer algo satisfatório à nossa carne, muitas vezes estamos contra a vontade de Deus.
Todas as vezes que nós buscamos a orientação do Espírito Santo para o nosso caminho, através do nosso pensamento é que Ele vem, porque Ele está morando em nós para dirigir os nossos passos, para dirigir o nosso pensamento. Os bons pensamentos, os bons fluidos, as boas coisas vai acontecer por causa disso, porque é no nosso pensamento que o Espírito Santo age. Se nós observarmos, a nossa mente é o campo de batalha constante do inimigo. Ele quer introduzir no nosso pensamento tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é desagradável a Deus, mas que agrada o nosso corpo, que agrada a nossa carne. Então, isso torna uma batalha grande dentro de nós, porque o Espírito Santo quer nos livrar de toda cilada do inimigo. O Espírito Santo quer nos dar discernimento daquilo que tem aparência de bom, mas que na verdade só nos derruba, na verdade só nos destrói. Então começa essa batalha espiritual, porque assim como o nosso inimigo é invisível, nós também precisamos de armas invisíveis para poder destruir as fortalezas do mal, as fortalezas de Satanás. Nós não podemos lutar contra o inimigo invisível com armas visíveis, com armas físicas. E o nosso campo de batalha, sendo a nossa mente, é algo invisível, que é dirigido apenas pelo Espírito. Às vezes é necessário nós buscarmos muito mais a Deus em oração, nós buscarmos muito mais a Deus através da Sua palavra, exatamente para que a nossa mente se mantenha ocupada nas coisas de Deus, nas coisas do alto, nas coisas espirituais. O Senhor Deus nos colocou nesse mundo como criaturas, mas tornamos filho por adoção. Por causa da morte de Jesus na cruz que nos deu salvação, tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, precisamos buscar as coisas de Deus. Precisamos estar com o nosso pensamento dominado pelo Espírito Santo para podermos manter um relacionamento com Deus, um relacionamento construtivo, nos faz crescer cada dia mais na presença do Senhor, com os bons frutos, que mesmo vivendo nessa terra, através dessa comunhão com Deus, desse relacionamento, usufruir já aqui as bênçãos de Deus. Não tem como nós estarmos na presença de Deus e compartilhar as coisas do mundo. Não estou falando de coisas naturais, normais à vida de um ser humano. Eu estou falando das coisas que é bandeja do inimigo, que é oferta do inimigo para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar do foco, para nos tirar do propósito maior que Deus nos fez, que é a salvação, que é minar a nossa fé, que é tirar a nossa liberdade de ação a todo momento, porque apesar de muitos achar que servir a Deus é ser prisioneiro, é contrário. Servir a Deus nos torna livres, livres de tudo aquilo que nós não necessitamos para viver bem nessa terra. Nós somos livres de tudo aquilo que o inimigo quer nos impor, nos empurrar goela abaixo. Nós somos livres para agir, para pensar, para ir e vir. O mundo jaz no maligno, mas nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso, o Espírito Santo tem a liberdade de agir através da nossa vida quando nós colocamos tudo, inclusive o nosso pensamento, à disposição do Senhor Deus para que Ele possa usar e dirigir. São tantas coisas colocadas na nossa frente, como se fossem coisas boas, vindas de Deus, que tem aparência de boa, mas que não é boa, que são simplesmente laços que o inimigo arma para poder destruir o ser humano, para destruir a nossa vida. Precisamos fazer como Davi falou: guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
toda pessoa que tem a palavra do Senhor dentro do seu coração, ela não erra, ela não cai, porque o Espírito Santo dirige, muda, transforma. O Espírito Santo trabalha no pensamento daquele que tem buscado a palavra de Deus, que tem buscado essa comunhão com Deus. Todas as vezes que nós deixamos de lado a comunhão com Deus, nós perdemos o nosso foco, o nosso objetivo final, que é de caminhar na presença de Deus até chegarmos no céu, até chegarmos à presença dEle naquele grande dia. O Senhor quer nos manter em comunhão com Ele, exatamente porque quando o inimigo lançar sobre nós pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, pensamentos que mina a nossa fé, nós tenhamos força para poder sair, nós tenhamos discernimento para poder desviar de todas essas ciladas. Quantas vezes nos sentimos oprimidos, nos sentimos para baixo, nos sentimos deprimidos mesmo por causa das coisas que o inimigo lança na nossa mente, pensamentos de desânimo, pensamentos de derrota, de destruição. A fé da gente cai, nós não conseguimos manter a nossa fé, nós não conseguimos manter o nosso objetivo de estar sempre buscando a Deus, ficamos desanimados a ponto de querer parar na caminhada. Mas precisamos ter entendimento que esses pensamentos não provêm do Senhor e eliminá-los da nossa mente, pedir o Espírito Santo para poder limpar a nossa mente, para poder tirar todo pensamento contrário. E isso vamos conseguir através do conhecimento de Deus, do relacionamento com Ele, através de buscarmos a palavra dEle todos os dias, de orarmos constante em nossa vida. Que nós venhamos a compreender nesses dias difíceis que a palavra de Deus é verdadeira, é fiel e que diz que aquele que o busca o encontra, aquele que bate a porta abre, aquele que pede é dado. Então que possamos pedir mais a presença de Deus, manter os nossos pensamentos ligados a Ele, pedir a direção do Espírito Santo, possamos manter essa comunhão com Deus, porque a palavra de Deus nos manda vigiar e orar. E nós só vamos livrar desse tipo de cilada se nós estivermos caminhando com a presença de Deus na nossa vida, direcionados pelo Espírito Santo. Que Ele venha nos livrar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, de tudo aquilo que não louva ao Senhor no nosso pensamento, no nosso agir. Nós não temos como fugir da presença do Senhor. Em todo lugar que estivermos, os olhos dele estará sobre nós, estará sobre a nossa vida. Podemos estar sozinhos num deserto, podemos estar onde for, no meio de uma multidão, que tudo que nós fizermos será visto, será perceptível aos olhos de Deus. Que nós possamos manter o nosso pensamento cativo, levando em consideração tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Que Ele possa nos libertar e nos dar vitória sobre toda e qualquer tentação. Em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor fala que resisti o inimigo e ele fugirá de vós. Que nós possamos ter entendimento que essa resistência ao inimigo só vem do Senhor nosso Deus, só vem através da Tua palavra, só vem através das orações, dessa comunhão, desse relacionamento constante com Ele. Que Ele venha nos abençoar e nos conceder essa bênção. Um grande abraço.